Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Léo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pós-tribulacionismo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você volte um pouquinho aí, dá um pause nesse vídeo, volte nos outros e assista o vídeo do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo e depois retorne nesse vídeo agora. Tá ok? Então, como pós-tribulacionismo, eu vou colocar aqui as bases bíblicas para que você possa acompanhar, para que você possa ter a sua própria opinião acerca deste tema, ok? E eu já queria só resgatar algo que eu fiz nos outros dois vídeos, que é justamente sobre a vinda e a volta de Jesus. A vinda de Jesus é a primeira vez que ele pisou nessa terra, isso há 2000 anos atrás, ok? Essa é a vinda de Jesus. E a segunda, né, vinda, que no caso seria a volta, a vinda e a volta, vai acontecer no final da grande tribulação. Perfeito? Deu para entender? Esse conceito de vinda e volta, ela está presente no pré, no meso e no pós-tribulacionismo. Isso não se discute entre essas correntes, essas ideias. Não há discussão sobre esses dois acontecimentos. A grande questão aqui do pós-tribulacionismo é que é fortemente marcado pela presença da igreja no período da grande tribulação. O pós-tribulacionismo acredita que a igreja estará presente na grande tribulação. E aqui eles colocam como argumento, até mesmo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, em que a carta à igreja de Filadélfia, em que diz mais ou menos assim: porque você foi fiel, guardou a minha palavra, eu o guardarei na hora da tribulação. Os pós-tribulacionistas leem desta maneira. Só que se você parar para você ler, se você pegar, eu estou aqui agora com a minha Bíblia aberta aqui, a versão NAA, você vai verificar que está escrito assim, ó: eu guardarei da hora da tribulação, e não na hora da tribulação, como eles costumam falar. Então, já existe aí uma contradição, justamente no que eles acreditam, no que eles falam, na verdade. Quando você vai defender a sua posição, às vezes você acaba se empolgando em algumas coisas que você lê, e às vezes você acaba lendo da forma como você gostaria que estivesse. Mas, enfim, essa é a questão. O pós-tribulacionismo marca a presença da igreja durante a grande tribulação, que Deus guardará a igreja no momento da grande tribulação da ira de Deus, ok? Uma outra corrente que eles acreditam muito é que a igreja passará na grande tribulação porque está o tempo todo a presença da palavra santos dentro da grande tribulação. Aparece o tempo todo os mártires, os santos dentro da grande tribulação. Então eles acreditam que esses santos, esses mártires, as pessoas que creem, que foram mortos, que foram parar embaixo do altar de Deus, essas pessoas são parte da igreja martirizada durante a grande tribulação. Então, é o que eles acreditam, ok? O pós-tribulacionista, eles colocam alguns outros argumentos, que é justamente um que está lá em Mateus capítulo 24, em que Jesus deixa claro, segundo a visão deles, que a igreja, que ele voltaria, melhor dizendo, após a grande tribulação. Mateus 24 fala justamente sobre isso, que ele voltaria após uma grande tribulação. Um outro argumento que eles colocam está lá em 2 Tessalonicenses. Eu vou deixar, já deixei as bases aqui, vou escrever também na legenda, você pode acompanhar depois. Que afirma que Cristo vai voltar depois da manifestação do anticristo. Então, ou seja, em 2 Tessalonicenses fala que Cristo vai voltar após a manifestação do anticristo. Uma outra situação que eles colocam é que no Apocalipse, em momento nenhum, é mencionado sobre duas fases da volta de Jesus. É o que eles colocam como argumento para poder sustentar, né, a ideia do pós-tribulacionismo. Pessoal, agora eu queria, como fiz nos outros vídeos, queria fazer uma pequena crítica a essas ideias, as ideias dos pós-tribulacionistas. Primeiro, como eu falei lá no vídeo do pré-tribulacionismo, para gravar esses 3 vídeos, eu me debrucei em escutar cada uma das pessoas que falam sobre isso, ler sobre cada uma dessas ideias. Eu já estudo sobre essas ideias há 20 anos, e eu, de forma bem assim, bem imparcial,
eu queria ouvir e de repente até mesmo ser convencido por uma posição diferente da minha. Só que o que eu particularmente consegui visualizar é que as pessoas que são pós-tribulacionistas estão mais preocupados em derrubar a ideia do pré-tribulacionismo do que defender a ideia do pós-tribulacionismo. Isso eu percebi. Eles querem o tempo todo derrubar o argumento do pré-tribulacionismo e não sustentam, não embasam, não trazem sustento àquilo que eles acreditam. Essa é uma coisa que eu particularmente percebi nesses estudos que eu fiz desses dias agora. Com relação a Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que eles colocam, e sobre a não haver duas fases, né, da volta de Jesus lá no livro de Apocalipse, eles estão com toda razão, porque Jesus nunca deixou claro que o arrebatamento da igreja é uma vinda dele. O arrebatamento não é uma volta. Jesus não voltou. Jesus não voltou, ele vai vir. Ele veio há 2000 anos atrás e vai voltar no final da grande tribulação. Então, ou seja, não tem uma terceira vinda de Jesus. O arrebatamento não significa que Jesus virá à terra. A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ele estará nos ares. Ele não vai nem fala se vai ser no primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, ou que tipo de céu que vai ser. A Bíblia simplesmente se resume a falar que ele vai estar esperando nos ares. Se formos abordar dessa forma, então Jesus já voltou para João, porque lá no capítulo 4 de Apocalipse, Jesus fala o quê? Vem aqui e vê. A Bíblia fala que imediatamente ele foi arrebatado em espírito. Então, ou seja, Jesus voltou para João? Não. O arrebatamento não significa que ele vai vir até, ele vai voltar. Então, as bases bíblicas que eles estão colocando estão corretas. Jesus vai voltar somente depois da tribulação. Isso ninguém discute. A questão é que a Bíblia nunca deixou, nunca falou que não haveria o arrebatamento. Nós precisamos ser sinceros na hermenêutica em que nós estamos aplicando, porque a hermenêutica ela é sistemática. Ela nunca pode ser estabelecida a partir de um versículo só. Você precisa fazer uma coxa de retalhos das passagens bíblicas que falam sobre aquele tema, ok? Então isso é um ponto de crítica que eu tenho com o pós-tribulacionista. E aí, só concluindo esse vídeo para que a gente possa encerrar esse assunto, eles acreditam que no final da grande tribulação, quando tiver prestes a Jesus voltar, vai haver o arrebatamento da igreja e no mesmo instante Jesus voltará com a igreja que acabou de ser arrebatada para a terra para poder aniquilar o anticristo. Então eles defendem que o arrebatamento e a segunda volta de Jesus é o mesmo evento, acontecerá no mesmo momento. Sim, você precisa fazer força para você acreditar nessa ideia dele. Precisa fazer muita força, precisa fazer muitas passagens bíblicas, se conversar, e fica uma conversa meio esquisitinha aí, para que você possa defender o pós-tribulacionismo. Então é isso aí. Queria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seus comentários aí embaixo, suas perguntas, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma coisa para acrescentar, por favor, pode colocar também. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe e fique na paz.